Olá, saudações a todos. Vamos tratar hoje do assunto campos eletromagnéticos, mais especificamente os campos magnéticos, dentro das zonas de proteção contra descargas atmosféricas. O item A.4.1 da 5419, parte 4, tanto de 2015 quanto de 2025, trata de uma análise aproximadamente do cálculo de campo magnético dentro das zonas de proteções, as ZPRs, ZPR 0, lado externo, 1 do lado interno de uma possível blindagem, e trata também de como produzir blindagens que atenuem esse campo até valores interessantes, aceitáveis, toleráveis. Aqui está um exemplo. Em agosto de 2022, ocorreu uma descarga atmosférica na Casa Branca, nos Estados Unidos, próximo da Casa Branca, acredito que uns 200 metros aproximadamente da Casa Branca, e este produziu ali efeitos D1, né, que seriam a eletrocução de pessoas que estavam no parque à frente da Casa Branca, e virou notícia. Todavia, muito embora tenha virado notícia por D1, eletrocução de pessoas, né, morte por eletrocução, perda de vidas humanas por eletrocução, mas o que nos interessa para essa aula seriam os efeitos D3, que seria a perda de equipamentos importantes devido a descargas atmosféricas na edificação ou próximo dela, ainda avaliando que a Casa Branca deve haver CFTV, circuito fechado de TV para segurança, muito, muito importante, comunicação, alarme, transferência de pacote de dados pelas redes de telecom que abastecem ou que fazem a comunicação dela com o país todo. Então, ela é uma central onde informações importantíssimas são transmitidas e não pode, e quando você tem um LAMP, um Electromagnetic Pulse of Lightning, né, um surto devido a uma descarga atmosférica, você pode perder a comunicação, perder pacotes de dados importantes, você pode perder o circuito fechado de TV, você pode ter princípio de incêndios, a depender do campo magnético, e se ele for muito intenso devido a um S1. Então, é de muita importância entender a parte 4 da norma, mais especificamente o anexo A, que são as blindagens contra os efeitos magnéticos de uma descarga atmosférica. A saber, o campo magnético é calculado por H, e esse é mais relevante no caso de uma descarga atmosférica do que o campo elétrico. O campo elétrico é a diferença de carga em Coulomb, que o representa nuvem-solo. Mas quando essa descarga forma um canal fechado, ela tem uma corrente elétrica, um fluxo de elétrons, um movimento ordenado de elétrons muito intenso, o que torna o seu campo magnético muito mais relevante do que o seu campo elétrico. E o seu campo magnético, representado por H, é capaz de induzir nas espiras, nos anéis, nos circuitos fechados de instalações elétricas, surtos capazes de queimar semicondutores, de queimar placas, de queimar equipamento, e esse é o objeto dessa aula: como proteger as instalações elétricas dentro das zonas de proteção, mediante o cálculo de malhas, de blindagens, de meshes, podendo ser de cobre, de outros elementos. Aqui eu tenho alguns exemplos de mesh, o Direct Lightning Strike, né, de uma descarga direta em uma convencional, né, protegida pelo método das malhas, classe 1, 5x5, você já tem aí, a partir de 5x5, você já tem efeitos de atenuação do campo magnético. Muito embora para equipamentos de telecom e informática é muito mais comum você ver meshes aí de 25 centímetros, 30,
50, 20 centímetros, né, dentro dessa faixa. Mas nem somente de impactos diretos se preocupam, ou preocupa-nos fazer uma blindagem, mas também de impactos indiretos, uma descarga atmosférica ali a 200 metros, a 300 metros, a 500 metros, ela produz efeitos de campo magnético que induzem surtos nas instalações. Então, para estas também são calculadas blindagens, tanto que no anexo A, primeiro a gente calcula o efeito eletromagnético de uma descarga direto na blindagem e, secundariamente, afastado da blindagem até o seu limite, que é determinado pela esfera rolante. É possível que esses meshes sejam de elementos naturais, elementos construtivos, portantes e estruturais da sua construção. Por exemplo, aqui eu tenho um concreto projetado em malha POP, essa malha de 5x5, de 10x10, de 20x20, ela representa um mesh e ela pode ser utilizada como elemento de blindagem natural. Todavia, aqui vocês podem notar um defeito grave, né? Se esse fosse o objetivo, você teria que ter uma distância de segurança. Não é a distância de centelhamento, é a distância de segurança contra os efeitos de atenuação do campo magnético e elétrico do raio. DS. Não seria uma distância de segurança contra centelhamento, e sim contra efeitos magnéticos do raio nas instalações elétricas. E vocês veem que os eletrodutos corrugados de 3/4 estão passando junto com a blindagem. Se nós tivéssemos o objetivo de que este cômodo fosse uma blindagem, as instalações elétricas teriam, se o mesh fosse de 20x20, por exemplo, a título de curiosidade, aproximadamente 20 centímetros afastado do meu mesh seriam as distâncias de segurança. Dá para calcular, é possível fazê-los com 10 centímetros, com 15 centímetros, todavia, de um modo mais grosseiro, para esse momento da nossa conversa, a mesma largura do seu WM, do seu mesh, seria a mesma distância que você deveria manter as instalações elétricas. Então, para este caso, nós precisaríamos que os eletrodutos estivessem afastados dessa parede, desse mesh, entre 15 a 20 centímetros, se esse mesh fosse de 20 centímetros, ok? Bastante interessante essa parte, que os elementos estruturais que compõem o edifício podem oferecer atenuação contra uma descarga atmosférica. Imagina uma descarga acontecendo lá perto daquela árvore, a 100 metros dessa residência. Essa residência possui uma excelente blindagem eletromagnética e, a considerar equipotencializada no solo, ainda mais eficiente contra os efeitos de D3, queima de equipamentos, por uma descarga S2 próximo da edificação. Aqui está, né? Quanto maior o número de meshes e de quadriculados, maior a subdivisão da corrente, quando de uma descarga direta, menores os efeitos de campo elétrico e magnético induzido nas instalações internas. Na norma, na 5419, parte 4, no anexo A, ela mostra alguns exemplos, o que eu acho fantástico, porque quando a gente tem uma norma que mostra como calcular, que mostra o roteiro de cálculo e mostra um exemplo, ela permite pessoas como eu e você, simples cidadãos que estão aí tentando entendê-la, mas não são experts, não são dominadores, não são profundos conhecedores do tema eletromagnetismo e profundo conhecedor do tema blindagens eletromagnéticas, como o nosso professor Mina Barreto, que é um profundo conhecedor dessa área, uma norma que dá exemplos numéricos para nós, permite com que nós façamos associações melhores.
Na norma, o tipo 2 é o que está sendo demonstrado numericamente. Um edifício de 50 por 50 por 10 metros de altura, com largura de malha de 2 por 2. Aí você fala, nossa, professor, mas 2 por 2 é uma boa largura de malha? Depende. Vamos calcular? Vamos calcular. Aqui está o exemplo. Como exemplo, nós temos 3 blindagens em forma de grade, como descrito na tabela A2. Temos 3 exemplos. O exemplo tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A saber, o tipo 1, 10 por 10 por 10, o tipo 2, 50 por 50 por 10, e uma torre, possivelmente de edifícios ou comercial, que é o tipo 3, 10 por 10 por 50. E tendo uma largura de malha, todas elas, o mesh, aquele quadriculado, a blindagem eletromagnética de 2 por 2, são consideradas na figura A10. Isso resulta em um afastamento para a blindagem de 2. Exatamente de 2 o afastamento para este caso. Ele é dado em função da atenuação. Você consegue fazer usar o cálculo de shield factor para determinar se essa distância é suficiente, se ela é insuficiente. Mas, no geral, para este caso, onde nós estamos usando a malha de cobre, e a malha de cobre e a descarga atmosférica, considerando ela caindo direto na minha blindagem, o que é um dos piores casos, né? Imaginar que a descarga, que a sua blindagem não esteja dentro de um galpão, ela seja o galpão. Então, a distância para o volume de segurança, o DS, é 2. Se você for calcular o DS, distância de segurança, contra centelhamentos perigosos, você vai perceber que vai ser 30 centímetros, 20 centímetros, é diferente. Isso é muito legal de perceber que esse DS que está descrito aqui, a distância de segurança para a parede, para essa parede de blindada, ela é em função de campos elétricos e magnéticos, e não em função de um impulso do campo derivado de um centelhamento. É diferente. Os valores de H1 máximo dentro do VS, ou seja, de campo magnético dentro do VS, é dado em função de uma corrente I0 de 100 kA. 100 kA. Será que essa não é a corrente máxima do classe 4? Exatamente, bingo! Então, nós vamos utilizar a corrente máxima do classe 4, vinda do gerenciamento de risco. A distância para cobertura é a metade da altura, e para a parede, a metade do comprimento. Isso, se você entender que você está no centro do seu edifício, ou seja, no centro do seu edifício, no ponto B, você está na metade dos 50 metros, 25 metros. Na metade dos 50 metros, 25 metros. Na metade dos 10 metros, 5 metros de altura até o telhado. Essas medidas são importantes, porque quando você vem aqui para o exemplo que está na norma, muito embora ele não mostra para você detalhadamente o cálculo, como nós estamos mostrando aqui embaixo, mas ele dá essa tabela, que se fazer o inverso, né? Partir do resultado e preencher a fórmula. É isso mesmo. Aonde, se você calcular que você está no centro do seu galpão, desse galpão de 50 por 50 por 10, com mechas de 2 metros de largura, se você calcular que você está no centro desse galpão, você vai ter a fórmula H1, qual é o campo magnético dentro deste galpão, com este mesh. KH é uma constante de arranjo da fórmula, e 0 é a corrente elétrica
é a corrente elétrica do seu nível 4, classe 4, mais especificamente dizendo, e WM é a distância do mesh. DW, a distância até a parede, the wall, né? Tem uma música do... Ixi, agora nem vou lembrar mais quem fez a música. Mas tem uma música chamada The Wall, e não é o caso. Esse daqui é a distância até a parede, 25 metros. The roof, DR, a distância até o teto, 5. Quando você coloca todos eles na fórmula de H1, você chega a que o campo magnético presente neste galpão, no centro dele, totalmente protegido, a 25 metros das paredes e a 5 metros do teto, é 36 amperes por metro. Aí você fala assim para mim, legal, hein? Calculei o campo magnético. Mas isso é muito? Mas isso é pouco? O que isso significa? Bom, quando você consulta os manuais de fabricantes e quando você consulta pela internet, você vai entender que 100 microteslas é o máximo aceitável dentro de uma sala de TI, dentro de um centro de processamento de dados. Por exemplo, 200 militesla já faz um HD travar. 100 militesla faz ele começar a dar pau. Então, 100 micro, que é 1000 vezes mais protetivo, são o limiar de tolerância. Quando você pega 100 micro Tesla, que é fluxo magnético, e você divide ele pelo μ0, que é a permissibilidade dielétrica do ar para esse campo, você acha H0. Fazendo essa pequena transformação, indo direto ao ponto, comparativamente, 80 ampere por metro de força de campo magnético é o limite para uma sala de TI. Quer dizer que 80 é o máximo. E dentro dessa blindagem, no centro desse pequeno galpão, com esse mesh, eu tenho 36. Quer dizer que dá para colocar um CPD aqui dentro com esse mesh de 2x2, só que lá dentro, a 25 metros distante das paredes e 5 metros distantes do teto, sim, exatamente isso. Então, quando você olha esses parâmetros presentes na tabela e você desmonta eles dentro da fórmula, coloca lá 0,1, 100 kA, mesh de 2, distância the wall, né, para a parede, 25 para o teto, 5 dentro da raiz quadrada, você acha esse campo magnético, e ele está baixo, e ele está fraco, e ele está aceitável. O professor Menan Barreto, numa das palestras dele, disse que quando vai se calcular blindagens de salas, posição é tudo. Cara, que frase mais sensata daquele homem. Posicionou o seu CPD no centro desse galpão, 36 ampere metro, completamente aceitável para um CPD. E aí, chega o dono do galpão e fala assim, não, 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 não. Lá vai ter maquinário, vai ter máquina de solda, vai ter elementos que geram campo elétrico e magnético alto. Não dá, não tem jeito, não tem condição, não tem negócio. Eu só tenho um espaçozinho para o CPD aqui no canto do galpão. Aí você fala assim, rapaz, sério? No canto do galpão, eu estou muito mais próximo da irradiação de campo quando um raio cai na estrutura, porque é uma descida de SPDA. É uma das descidas, demora no mesh, né? Tudo é descida, mas eu estou dizendo que você tem um efeito de canto, você tem um acúmulo de cargas, você tem uma problemática que você está muito próximo dos campos elétrico e magnéticos gerados em cada um desses pequenos meshes. Você se aproximou deles. Olha o resultado. H1, campo magnético no canto é 0,1,
0,01, constante da fórmula, constante de arranjo do sistema. 100Ka, que é igualzinho, né? O 100Ka é o mesmo 100Ka do nível 4, a corrente elétrica do primeiro, do impulso positivo, né? Da primeira componente positiva do raio, né? 10/350, poderosíssima. 2 continua sendo o mesh. Agora, a sua distância é 2 metros. Por que 2 metros? Você não pode encostar, você não pode encostar a sua blindagem na descida, né? Convenhamos, você já sabe disso. Mas você vai afastar quanto? 2 metros. Você me falou, professor, que o DS é 2 metros. Exatamente. Quando eu coloco arranjo da fórmula 001, 100Ka, vezes 2 de mesh, dividido de 2, distância para a parede, no canto, fiz o que o proprietário pediu, no canto, divido isso por raiz de 5, que é a distância até o teto, eu acho 447 ampere-metro. Caramba! Eu estourei em 5 vezes. Quer dizer que qualquer sala de CPD, durante uma descarga atmosférica direta na estrutura, vai ter seus componentes estourados. Vai. Se o proprietário te chamou e você fez esse cálculo, você vai falar para ele assim, proprietário, no centro do galpão, você pode utilizar a blindagem da própria estrutura de concreto armado sua. É um elemento natural, o concreto é armado, né? Um elemento natural do concreto armado, que são as suas armaduras. A blindagem natural do edifício serve. Se você colocar no cantinho, só que daí, proprietário, você vai ter que afastar as máquinas de solda, oferecer um espaço ali para gente e tal. Afastar quanto é possível calcular, mas você vai ter que oferecer para a gente um espaço ali de uns 10 por 10, 15 por 15, para a gente montar o CPD. Agora, se o senhor quiser colocar no canto, a gente vai gastar com blindagem. Sério? Qual é a blindagem que vai no canto? Ora, se esse edifício antes tinha 2 por 2 de malha, suficiente, conforme a NBR 5419, parte 4, anexo A, suficiente para eu colocar um CPD, se eu colocar no canto, a intensidade de campo subiu demais. A intensidade de campo subiu 12 vezes. 5 vezes além dos 80 permitido e 12 vezes além do que ela seria no centro. Proprietário, você vai ter que gastar mais. Aí entra a aula do professor Jobson, que ele falou dos 25 centímetros, que ele calculou baseado na frequência. Como que o professor Jobson calculou? O professor Jobson calculou assim, ele dividiu a velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava, pela frequência de 10 MHz de um raio. Então, ele encontrou 30 centímetros. E ele falou que o ideal era que você tivesse uma malha ali de 20 por 20 ou de 30 por 30 para um CPD. Completamente alinhado o raciocínio do professor Jobson. Completamente alinhado. Se esse raio tiver 1 MHz, então sobe para 3 metros, e ele disse que o ideal seria dividir isso por 10. Quando olhado pelo aspecto de frequência em hertz, quando olhado pelo período da onda, a velocidade da luz dividido pelo período da onda em hertz, né, pelo lambda, ok? Você vai encontrar valores de 30 centímetros. Professor, 30 centímetros. Mas se você voltar aqui e falar assim, olha, eu quero 36 ou 40 ampere-metro na região A, e você fizer a volta desse cálculo, colocando como resultado final aqui o 36 para o H1 máximo canto, e aí você coloca o mesh, que seria 2, como uma incógnita, então você vai achar ali seus 30 centímetros, algo nessa ordem, 25 centímetros, 30 centímetros. Mas o que eu estou tentando dizer com isso vai gastar muito mais com blindagem. Se você colocar no centro desse galpão, que tem uma proteção natural por elementos naturais de 2 por 2 de mesh,
um CPD calculado, 36 ampere-metro, tá legal, fechou. Fechou, não vai dar problema. Nenhum HD vai travar, não vai ter perda de pacote de dados por interferência eletromagnética. Agora, se você trouxer esse CPD para o ponto A, aonde ele está muito mais próximo da parede, muito mais próximo dos campos magnéticos que induzem surtos nos equipamentos. O campo magnético é muito, muito mais alto do que os 80 tolerados. Ou seja, posição. Ah, mas eu quero colocá-lo na posição A. Pode colocar. Só que nós vamos ter que descer a blindagem, afastar 2 metros da parede para não ter descarga direta e fazê-la com 20 por 20 de barras aí de cobre, barras de cobre ou mesmo cabo de cobre de 16 milímetros. Seria uma excelente sugestão para esse caso. Bem diferente, não é? Aí nós estávamos falando do volume, né? Dentro de uma gaiola de Faraday, você tem uma distância da gaiola de Faraday para o volume protegido. No nosso caso anterior, o DS era igual ao W, ou seja, a mesma distância de segurança era mesmo um módulo de W, 2 metros. E eu acho muito interessante esse DS, porque ele está presente na parte 1 da norma, e todo mundo olha ele aqui e não entende, muita gente, todo mundo não, né? Tem gente que entende, mas muita gente não entende por que o DS, que é a distância de segurança para uma zona de Lightning Protection Zone, da zona 0A para 0B, é a mesma zona, mas da zona 0B para a zona 1, por que ele é retangular? Ué, se fosse distância contra centelhamentos perigoso, primeiro que aqui era 0, e lá em cima era máximo, então ele segue um triângulo, e não um retângulo. E as distâncias de segurança contra centelhamento são 30 centímetros, 40 centímetros, se bem dimensionados, 20 centímetros. Já as distâncias de segurança de proteção eletromagnética, elas são de 2 metros, de 1 metro, de 15 centímetros, a depender do shield infector, ok? Mas aqui está o DS, e eu era uma dessas pessoas que se confundia, né? E tudo que nós falamos até agora foi sobre descarga direta no elemento de blindagem. E se nós falarmos assim, tá, professor, mas S1 é só uma das formas, e o S2, que é a descarga próximo da edificação? Nós vamos tratar sobre ela. Está aqui mais um slide ainda, afirmando ainda, mais uma vez, o mesmo assunto, né, que nós já estávamos conversando. Se a descarga atingir esse nosso galpão aí com 50 por 50 por 10 metros, e esse módulo de shield, né, essa quadrícula, esse mesh, tiver 2 por 2, cada um desses quadriculados vai ter um campo magnético irradiado, por isso você tem um divisor de correntes muito eficaz, extremamente eficaz, ainda mais para KC, né? Extremamente eficaz, se fosse distância de segurança contra centelhamento. Mas quanto à blindagem eletromagnética, eu também tenho que ter um D-roof e um D-wall, uma distância para a parede e uma distância para o teto. E essas distâncias para o teto e distância para a parede é o que vão definir para mim a zona segura. Aqui eu tenho uma LPZ2, né? Então implica dizer que aqui eu tenho uma outra blindagem e eu tenho um H0 fora, H1 aqui dentro e um H2 lá mais dentro da LPZ2. Ok? Essa daqui é a fórmula do campo magnético, como já vimos, né? K 0,01, a corrente elétrica da classe que você determinou no gerenciamento de risco, classe 4, por exemplo, é 100 kA, o módulo WM, que seria do seu mesh, no caso que fizemos 2, a distância para a parede e a distância para o teto.
né? Esse seria o cálculo das distâncias de segurança. É possível, esse é o cálculo do campo magnético no ponto X, visto e respeitado as distâncias de segurança R e DW. Ok? Caso você venha interrompê-la com uma nova blindagem eletromagnética, que, por favor, respeite DR e respeite DW, para você não ter problemas de indução dessa malha para essa malha, que desrespeitem DR, você acaba perdendo o trabalho por conta disso. DR lá, naquele cantinho que você viu lá, ó, por exemplo, você teria que 2 metros para dentro, 2 metros para dentro. Para um galpão de 50 por 50, você não vai perder quase nada. Você não colhe, pelo amor de Deus. A sua blindagem de zona 2, na descida aqui da zona 1, da zona 0 para a zona 1. Você vai acabar perdendo todo o seu serviço se fizer isso, né? E como que eu calculo a distância de segurança? Bom, a grosseiro modo dizendo, eu teria que primeiro fazer 8,5 dividido pelo módulo 2, né, da sua malha, o log disso vezes 20. E fazer esse shield factor dividido por 20, sendo o expoente de 10, o campo magnético disso dividido por 10. Acho que melhor explicar isso de novo, né? Não ficou tão legal. Mas vamos explicar de novo. Quando eu tenho a zona 0 lá fora e a zona 1 aqui dentro, eu tenho uma diferença de zona. Claro, eu vou ter que ter lá o meu módulo 2 por 2 de mesh no galpão de 50 por 50 por 10. Ok, então eu configuro uma blindagem que separa a zona 0 externa para a zona 1 interna. E eu tenho uma atenuação. Se eu quero saber a atenuação do campo elétrico que nós produzimos aqui dentro, seja o 36 ou seja o 447, o 36 você não quer atenuar, né? Não te faz sentido atenuar o 36, ele já está abaixo. Mas pegue, por exemplo, o 447. Pegou, hein? Ficou ruim esse campo eletromagnético de 447. Ele está muito maior do que o 80 tolerado. Nesse exato momento, você fez um shield lá fora, uma blindagem lá fora, e esse seu shield, essa sua blindagem lá fora, ela ofereceu 447 ampere-metro aqui dentro, visto as distâncias de segurança que eu pedi para vocês distanciarem das paredes, de 2 metros. Mas eu quero uma ZPR que tenha 36. Ok. Colocamos o nosso CPD no canto desse galpão de 50 metros por 10 de altura, nós temos um campo eletromagnético, um campo magnético, mais especificamente dizendo H, de 447, muito alto, alto demais. A gente teria uma tolerância de 80, e nós estamos com 447 na ZPR1. Então, aí a solução seria a gente afastar 2 metros da malha do prédio, da malha do concreto estrutural, do concreto armado do prédio, cujos elementos naturais fazem parte da minha blindagem, os elementos naturais da estrutura, né, do concreto armado fazem parte da minha blindagem, 2 por 2, colocar afastado de 2 por 2 também, né, um afastamento DW de 2, o DW da parede, o roof DR do teto, temos bem mais do que 2, temos aí 10 menos uma altura de 3, 7 metros aproximadamente. Então, ok, colocamos uma ZPR2, só que para ZPR2 eu coloco o campo eletromagnético da ZPR1 dividido por 10 vezes o log de 8,5 dividido pelo WM. Quem é o WM?
é o mesh da minha nova blindagem. E eu estou supondo que se um mesh de 2x2 não atenuou suficientemente o meu campo magnético produzido pelo raio e ele está em 447, será que se eu diminuir por 10 vezes, o meu mesh é proporcional 10 vezes menos o meu campo magnético? Não, não é. Mas quando eu coloco 0,2, que é 20 centímetros, o meu mesh, 20 centímetros na minha ZPR2, e eu coloco na fórmula, eu tenho um H2 dentro da ZPR2 de 11 ampere por metro. É muito, muito menor do que 80 centímetros. Aliás, do que 80 ampere metro, que é o limite. Opa! Então quer dizer que se eu colocar o meu CPD no centro do meu galpão, a blindagem natural da minha estrutura de concreto armado já atenuou para valores toleráveis dentro de um CPD. Se o meu proprietário, ou o proprietário, o meu cliente, persistiu e insistiu em colocá-la no canto desse galpão, estourou os 80. E aí, eu sou obrigado a recorrer a uma ZPR2, ou seja, uma nova blindagem que eu supus para fins de teste 20 centímetros. Vocês podem calcular aí o WM de 40 centímetros, talvez, de 50, talvez, até que vocês cheguem em algo próximo de 80, a fim de economizar, porque 20 por 20 vai gastar bastante cobre. Mas como nós estamos a fins didáticos, eu estou mostrando para vocês que a atenuação entre H1, ZPR1, para H2, ZPR2, uma nova zona de proteção, é dada por H1 dividido por 10 log de 8,5 WM, dividido por WM. É fácil fazer essa continha, vocês fazem em menos do que 5 minutos, podem ser que vocês cheguem em meshes menores. Tudo isso que nós tratamos até aqui, até esse presente momento, é que é S1, né? Um raio caindo no próprio mesh. Caindo aí na minha edificação, no telhado da minha edificação, se o meu CPD estiver no meio, se o meu CPD estiver no canto. E a única diferença foi que no finalzinho aqui da nossa conversa, eu falei assim, gente, seguinte, 447 no canto do galpão, aonde o proprietário decidiu colocar o CPD, está com campo magnético muito alto, nós vamos ter que atenuar, e aí nós afastamos 2 metros da parede, criamos uma nova ZPR, aonde esse novo campo de 20 por 20, não mais de 2 por 2, esse novo campo magnético está aí de 11 ampere metro. Salvo isso, até agora nós só falamos de descargas diretas na edificação, com exceção da ZPR2, que sofre os campos elétrico e magnéticos oriundo da dispersão eletromagnética e não da incidência direta de surtos induzidos e não conduzidos, ok? Mas temos também uma outra questão que é, nem sempre os raios cairão em cima da sua ZPR, da sua zona, da sua blindagem. Pode ser que eles caiam a 500 metros, pode ser que eles caiam a 200 metros, a depender da sua esfera rolante, né? Você vai ter uma descarga próxima, e quando a descarga é próxima, aí o campo eletromagnético, ou melhor dizendo, o campo magnético, que é o objeto do nosso estudo, irradiado até o ponto, desde o ponto de incidência da sua descarga até o ponto de estudo, no centro do galpão, por exemplo, ou no canto do galpão, por exemplo, ele será dado por 100 ampere e 0 dividido por 2π SA, sendo SA a distância da descarga atmosférica até o ponto que você deseja calcular o seu campo magnético. E as suas distâncias de segurança dadas por módulo da malha, a malha, né, o módulo 2x2, por exemplo, a princípio, que nós criamos um edifício de 50 por 50 por 10 com mesh de 2, ok? Elevado a shield factor, que nós já calculamos, nós temos lá um shield factor oriundo desse 2x2, nós vamos calculá-lo novamente,
Essas são as distâncias de segurança, e esse é o campo para a parede e para o teto, né? E aqui nós temos o campo magnético, irradiado do ponto de descarga até o ponto de objeto do nosso cálculo, ok? É simples, né? Caiu uma descarga atmosférica em um ponto, a partir daquele ponto eu tenho uma distância SA, aonde eu vou calcular um H0 devido às linhas de campo que eu tenho passando por aquele local. E a fórmula de H0 é igual a I0, corrente máxima da descarga, 100 kA, por exemplo, dividido por 2π SA, a distância do ponto de impacto. Vamos supor, por conveniência de cálculo, 100. Né? Então, 100 dividido por 100, 10 a terceira dividido por 2π, seria o campo zero, sem a blindagem. E vai dar um valor, provavelmente vai dar um valor alto, e aí você vai proporcionar uma blindagem para trazer esse valor alto para valores aceitáveis, aonde a H1 seria o H0 calculado sem blindagem, apenas em função da distância e da corrente daquela descarga, dividido pelo fator de atenuação de blindagem, o SF, né, o Shield Factor. Aqui está a fórmula do Shield Factor. No caso do cobre e do alumínio, para componente, primeira componente positiva, segunda componente positiva, e as componentes subsequentes são as que têm as frequências mais altas, né? As frequências de 1 MHz, 250 MHz. Eu sempre faço a escolha do cobre ou do alumínio, dificilmente uso aço. Se fosse o vergalhão de aço da construção civil, o shield factor para componente subsequente seria parecido com o de cobre, mas para as componentes de baixa frequência, menos intensa frequência, que seria a primeira componente, o shield factor teria essa fórmula maior, que depende aí do raio do condutor, ok? Mas, facilitando e simplificando a vida de todo mundo, vamos usar cobre e alumínio, que é o mais comum, e sempre a gente vai estar 20 vezes o log de 8,5 dividido pelo módulo da malha, ok? Aí você fala assim, professor, mas esse SA aí, esse SA tá pegando, eu não estou conseguindo entender esse SA, gostaria de entender ele, mas estou com um pouco de dificuldade de entender esse SA. Vamos lá. O SA nada mais é do que a distância do impacto do raio até o ponto que você deseja calcular o seu campo magnético. É simples assim. Você quer saber o campo magnético, não quer? Por isso que você está nessa aula, nessa conversa. Você não está procurando uma distância de segurança para centelhamento, que é KI vezes KC dividido por KM vezes L. Né? Simples. Eu também acho simples, todo mundo acha simples. Tem lá suas pequenas dificuldades também lá. Mas você estaria lá se essa fosse a sua preocupação. Mas você está aqui porque você quer aprender blindagem eletromagnética. Blindagem eletromagnética contra de surtos, para proteger de surtos induzidos, é com mesh, é com quadrícula, é com malha. Então eu tenho que saber qual é o campo que eu quero atenuar com essa bendita malha. Não é essa a nossa conversa? É essa a nossa conversa. E o que é SA? É a distância do ponto de impacto do raio, 100 Ka para classe 4, por exemplo, até o ponto onde você vai colocar seu CPD, seu equipamento hospitalar, seus equipamentos de processamento de dados para transmissão de informações, ou CFTV, de segurança. Você quer proteger uma salinha que tem um H0 que é em função de SA. É bem simples. Pega a descarga atmosférica, aquela mais poderosa lá que a gente conversou, e a mais poderosa não, a menos poderosa, né? Porque não está no classe 4. E ela tem uma corrente de 100 K. Se você pegar a fórmula
a fórmula para saber o 100Ka. Quanto o raio da esfera rolante para 100Ka? Agora não me vem à mente, acho que é 10 vezes I de pico elevado a 0,65. Acho que é isso. Então você pega esse, se não for, vocês me corrijam por gentileza, eu tenho quase certeza que é isso. Pega esse 100Ka de pico, eleva ele a 0,65 e multiplica ele por 10. Você vai achar o raio da esfera rolante. E o raio da esfera rolante se ele pegar, você traça essa circunferência, acha a área de proteção, se ele tanger na sua estrutura, um pouquinho mais ele vai tanger a x metros. A x metros, pela fórmula de SA, que você está vendo aqui, é essa primeira componente. 2 vezes o raio, vezes a altura, menos a altura da sua edificação. Essa componente é esse 62,45. Ou seja, se você traçar a esfera rolante com 200 metros, classe 4, você vai, ou ele vai cair na sua edificação, na ponta, na quina da sua edificação, ou ele vai cair a 200 metros. Tudo que tiver dentro desses 200 metros, desses 62 metros, ele não vai cair perto da sua edificação, ele vai cair na sua edificação. Aí o cálculo é S1, que nós já conversamos. Tudo que tiver acima desse 62,45, aí é um raio que cai próximo da sua edificação e que nos interessa ali até 500 metros. Por isso que o ponto de impacto mais próximo que ele pode ser próximo, que não na sua edificação, é 62 para o centro do galpão, mais 25, que dá 87. Então, o nosso SA é a distância onde esse raio pode cair e não ser coletado pela sua edificação, não sofrer atração da sua edificação, 62, mais metade do galpão, 87. Então, SA é 87 metros. Visto 87 metros ser SA, quero, então, eu tenho as 3 blindagens típicas, 1, 2 e 3, prédio de 10 por 10, galpão de 10, 50 por 50 por 10, e a torre lá de 10 por 10 por 50, ok? Ok, é do Bolsonaro, né? Acho que eu devo ter me identificado. Já a 4ª vez que eu falo ok. 5ª. Parei. As 3 blindagens típicas, 1, 2 e 3, retomam aquele exemplo que nós já conversamos. O MW, o mesh de 2 é assumida. O shield factor, nesse caso, não vai cair diretamente na edificação o raio. O shield factor, que é baseado em 20 vezes o logaritmo de 8,5 dividido por WM, que é 2, dá o 12,6. Então, o afastamento para estas blindagens é de 2,5, se você voltar lá no SF, o cálculo de SF. Então, aqui ele já te deu SF e a distância de segurança da sua zona 1 para a sua zona 2, definindo um lugar de volume de segurança. Mais especificamente, o DS é a distância para o volume de segurança, né? Entendendo que o volume de segurança, ele é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele não necessariamente é uma nova zona. E ele não necessariamente é uma nova blindagem. Ele é apenas um volume que, dada a distância para a sua blindagem, é seguro você colocar seus equipamentos. Não confundam, né? O volume de segurança é só um volume. Que poderia muito bem, como nós fizemos aqui, exatamente aqui, será onde eu começo uma nova zona, mas não necessariamente uma nova zona. Ele pode apenas ser a mesma ZPR1 e dado DW e DR de segurança, só a partir dali você pode começar a pôr seus equipamentos. Que fique claro isso na nossa conversa. E para estes edifícios que nós estamos conversando agora, esses mesmos edifícios aqui, ó, esses mesmos edifícios, tipo 1, tipo 2 e o tipo 3, com blindagem de 2 por 2, o volume, não mais um raio caindo neles, mas um raio caindo até 85 metros, que é o nosso SA,
O volume de segurança dele, que é seguro colocar um equipamento contra, que vai assegurar ali a blindagem eletromagnética, é 2,5 por 2,5. É isso que está sendo afirmado aqui nesse exercício, ok? Então, eu vou continuar usando aqui, porque eu gostei dessa palavra. O I máximo da descarga próxima 100 kA, para isso, sem blindagem, 85 metros, 87, né, mais especificamente, 87 metros para 100 kA, eu tenho, sem blindagem, 182 ampere-metro. Deu ruim, hein? Não era 80 o limite? O que isso significa? Que eu preciso da blindagem. E qual é a blindagem que nós colocamos? Nós estávamos usando uma blindagem cujo SF... Espera baixar essa targetinha. Cujo meu SF era em função de 2. 8,5 dividido por 2 no log o log de 8,5 pelo mesh de 2 vezes 20 vai dar o meu SF. 10 dividido pelo SF sobre 20 vai me dar 0,63. Então, o meu H0, que é 182, o meu H0, 182, vocês estão vendo o H0 máximo, dividido por 10 elevado a um shield factor de uma malha de 2 por 2, deu para mim um campo elétrico de 43 ampere-metro. Ah, que beleza, professor. Então, quer dizer que agora, para a descarga próxima da edificação, 87 metros, uma descarga próxima, 87 metros, até 100 kA. Se eu colocar o meu edifício todo com a malha de 2 por 2, significa que eu vou ter atenuado o meu campo magnético desse mesmo raio, quando não considerada a malha do meu edifício, de 182 sem blindagem para 43 com o edifício utilizando a blindagem espacial, que é a blindagem do sistema estrutural, o sistema portante estrutural dele, de 2 por 2. Ok. E para fins de comparação, mais uma vez, 80 ampere-metro é indicado. Ou seja, quando uma descarga próxima dessa edificação de até 100 kA cair, nenhum perigo, nenhum problema, está tudo ok. A blindagem do meu edifício está ok. Ok? É isso mesmo. Quando uma descarga cair na blindagem, no edifício, mas o meu CPD estiver no centro do meu edifício, 36 ampere-metro para 80, ok. A única condição que deu errado foi quando o proprietário disse que quer no canto, com DS, distância para as paredes de 2, mas no canto, porque no canto pegou, no canto foi mal, deu ruim, 447 para uma descarga direta, porque para uma descarga distante do edifício os valores foram baixos. Então, descarga distante do edifício já era de se esperar que a descarga está distante, 87 metros, os valores de campo magnético são baixos. Se o meu CPD está dentro do edifício, cujo concreto armado tem 2 por 2 de mesh, está tudo ok. O único caso ruim foi no canto. Olha só, volto para a aula do professor Mena Barreto, que disse que posição da sua gaiola de Faraday, posição dos seus elementos de blindagem é tudo. Só deu ruim quando a posição do meu CPD foi para o canto do prédio, este aqui. E aí eu fui obrigado a parar um pouquinho a aula, editar ela, porque eu não tinha feito. E aí eu fiz.
e aí eu coloquei uma zona ZPR2 para uma descarga direta nessa edificação, com distância de 2 para cada parede e de 7 para o telhado, e aí eu calculei o shield factor e a atenuação para uma ZPR2, só que agora com 20 centímetros, ou seja, eu estava com 2 metros por fora, e 20 centímetros é a estrutural dos 50 por 50 por 10, e aí eu criei no canto do edifício, onde o proprietário me disponibilizou colocar o CPD, um cubículo de 6 por 6 por 3, com 20 centímetros de malha, e uma distância ali já muito reduzida, ali de 10 centímetros, de segurança de segurança a fins de blindagem eletromagnética. Visto isso, conversado isso, nós chegamos no final. Não é complicado, é trabalhoso, requer estudo, vocês teriam que fazer esses exercícios na casa de vocês, lerem a parte 2 da norma. Eu levei um finalzinho de semana inteirinho para lê-la e entendê-la com propriedade, mas a grande sacada é simples, o resumo da nossa conversa é S1 e S2. Como assim? Descarga direta na edificação. Se a edificação possui uma blindagem natural nas armaduras, calcula o seu CPD ou o seu equipamento médico no centro do edifício. Você vai ver que quase sempre, quando é edifício extenso, grande, no centro do edifício, os campos magnéticos são baixos. Calcula no canto, porque pode ser que o proprietário peça no canto. Quase sempre, quando uma descarga cai e o seu CPD está no canto, ali são respeitadas as distâncias de segurança para a parede, são os problemas. Porque quando você calcula para o segundo caso, ou para o S2, que são as descargas próximas da edificação, você vai perceber que os campos magnéticos não são tão altos, são menores, mas é necessário calcular para uma descarga que caiu na blindagem e para uma descarga ou na edificação e para uma descarga que caiu próximo da edificação, seus campos magnéticos, e verificar a posição do seu CPD ou sua sala médica dentro daquele volume, dentro daquele edifício. E já de cara, os preferenciais são no centro do volume, se ele for um volume extenso. Sabendo que vocês têm que tomar cuidado que lá no centro é possível, o proprietário deixa, se deixar, beleza, vai gastar menos dinheiro. Já vi lugares, já trabalhei em lugares que era no centro do galpão, não à toa. E lá no centro, tem máquina de solda, motores, porque você está projetando uma blindagem eletromagnética para permitir que o seu CPD ou sua sala médica funcione. Não são só raios que produzem campos magnéticos intensos, são máquina de solda, motores, luminárias e outros elementos. Só tratamos nesses exercícios aqui somente dos efeitos eletromagnéticos de raio e da blindagem com orientação para a proteção dos equipamentos com relação a descargas. Se vocês forem fazer isso, vocês têm que ficar alerta com outras fontes de ruído, de campo magnético ao redor. Dito isso, conversado isso, eu desejo a vocês saúde, sucesso e muita sabedoria. Estudem a parte 4 para ajudar a gente aí no desenvolvimento. Ela é um tanto quanto extensa, trabalhosa, mas uma vez que entendida, a sensação é boa de entendimento. Abraço a todos.